Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Só depende de você. Quantas das vezes você ouviu essa frase ou você ministrou, falou para alguém, você profetizou para alguém essa frase? Só depende de você. Ei, antes de compartilhar uma mensagem bíblica do coração de Deus para o teu coração, trazendo luz a seu conhecimento e seu entendimento, compartilhe esta mensagem, mande este vídeo para alguém que você tem um carinho, você estima, alguém do ministério, alguém da área eclesiástica, alguém que trabalha na obra de Deus, que prega, canta, que ensina, e também para pessoas que do seu conhecimento, do seu convívio, pessoas que são empreendedores, são empresários, microempreendedores também, pessoas que estão iniciando agora o ministério ou a área de investimentos, também pessoas que estão cursando, estudando, buscando coisas maiores para a sua vida e para o seu lado profissional e o seu lado ministerial e o seu lado espiritual também. Afinal, a palavra de Deus, ela não é exclusivamente para uma classe e para uma área, ela atinge tudo que envolve você. Pois bem, em Ezequiel 47, são 13 versículos, 12 versículos, do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel 47 fala das águas purificadoras, mas eu não vou falar das águas purificadoras, eu quero falar de 4 estágios da vida de quem Deus separou e de quem Deus chamou, de que Deus deu a oportunidade de vivenciar coisas grandes, desfrutar de coisas grandes que Deus preparou. Só depende, verdadeiramente, depende de você. O que Deus tem para fazer, Ele faz. O que Deus tem para fazer, Ele faz pelo seu poder e a capacidade do poder que Ele tem de concluir, de fazer, de conduzir, de finalizar. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Porém, existe um segredo, tem coisas que Deus não vai fazer se você não ser proativo, se você não der o seu pontapé, se você não iniciar. As coisas dificilmente acontecerão se você não entender os estágios necessários da sua vida, da sua jornada, do seu chamado, da sua trajetória, que é necessário você fazer. Tem coisas que Deus não vai pegar no seu braço. Tem coisas que Deus não vai te pegar como um boneco e te colocar lá. Não que eu não acredito, mas tem coisas que Deus fala, faz, promete para você, mas vai depender muito da sua proatividade. Vai depender muito do seu esforço, a sua dedicação. Deus abrirá as portas, Deus abre o caminho para você passar, mas existem segredos que dependem de você. Tá com você. Está com você, depende muito de você. Pois bem, o texto vai dizer de um período que o povo está no cativeiro babilônico que durou 70 anos. E o plano que Deus fez por intermédio do profeta Ezequiel, de uma reconstrução, de restauração. Até porque o livro do profeta Ezequiel se resume, nos capítulos, se resume à restauração, reconstrução da cidade e a restauração da glória sobre Jerusalém. Guarde isso, quando você lê o livro do profeta Ezequiel, indica a temática é esta, que se resume todos os capítulos: reconstrução da cidade e restauração da cidade e das muralhas, não é? E restauração espiritual do povo que estava no cativeiro, queria recomeçar em Jerusalém. Pois bem, Deus está dando uma visão para o profeta nesse capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Eu quero compartilhar com você 4 estágios na vida daquele que Deus chamou, daquele que Deus propôs, ou seja, Deus faz a proposta. Você quer? Você quer vivenciar isso? Você quer viver o melhor na terra? Você quer crescer no ministério? Você quer crescer no seu empreendedorismo, no seu investimento, na sua chamada, no seu ministério do louvor, na arte da pregação, no conhecimento bíblico, no ensino?
espiritualmente, no exercício das revelações dos dons espirituais, do curso, onde você trabalha, você quer um salário melhor, você quer uma posição melhor, você quer evoluir, você quer investir, você precisa investir em você. Deus tem, mas exige de você. O texto vai dizer que quando Deus dá a visão para o profeta e leva o profeta à margem de um ribeiro, primeira coisa que você precisa entender, Deus dá a visão. Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus dá a visão do que pode fazer por intermédio do teu ministério, do teu chamado. Em terceiro, Deus te coloca na margem do ribeiro para te mostrar estágios que acontecerão na sua caminhada e na sua trajetória. Deus mostrou para o profeta que do lado de lá também tinha árvores frondosas, uma grande quantidade de árvores junto ao ribeiro. Em quarto, o ribeiro não é um rio, é rio pequeno, não é longo. Porém, este ribeiro era profundo, ou seja, não era extenso na sua largura, mas ele era profundo. Aí Deus deu para o profeta, e quando um homem que sai do Oriente mostra para ele um cordel, um cordel é como uma corda para medir, e mediu 1000 côvados. Um côvado equivale a esta medida do nosso braço. Essa é a medida antiga, que equivale a 45 centímetros. Então, 1000 côvados dá uma distância de 450 metros. E Deus mostrou para o profeta, andando, que uma fase que era necessária. As águas estavam andando, ele andou 450 metros e a água estava nos artelhos, nos seus pés. Ou seja, depois a outra fase, mediu mais 1000 côvados. A água, ele andou mais 450 metros e as águas davam nos seus joelhos. Porém, andou mais 450 metros e a água dava nos seus lombos, cintura, não é? É onde a água já está batendo aqui, quase chegando no ombro, né? Toda essa estrutura todinha. E ele chegou numa situação que não dava para andar mais, tinha que mergulhar. Então as três fases, 450 metros, 450 metros, 450 metros, e mergulhar para sair do lado de lá. Então você tem foco, você tem propósito, e você sabe que Deus pode te conduzir do lado de lá. Você sabe que do lado de lá está o salário maior. Do lado de lá está o seu investimento, o resultado do seu investimento. Do lado de lá está os frutos do teu ministério. Do lado de lá do que você sonha, do que você pretende. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que tinham promessas de gravar CD, porque tinha o talento realmente para cantar, impressionante. Isso Deus dá, mas depende muito a forma que você se entrega ao que você foi chamado. Tem gente que confunde a arte de cantar e acha que tudo vai acontecer naturalmente. Só acontece no natural quando você age, você prevalece no seu lado humano, você se dedica. As coisas acontecem da parte de Deus por consequência do que você faz. Ou seja, o dom Deus deu, mas se você não investir, eu vou dizer nesse vídeo aqui, francamente com você, investimento, trabalho, ministério do louvor, para quem tem chamada para cantar, para gravar CD, ou talvez pessoas que gravaram CD, mas não vingou, não fluiu, não foi. Pessoas que foram chamadas para pregar, mas não alcançou púlpitos, não alcançou palcos, não alcançou propósito. Pessoas para pastorear, mas envelheceram. Eu conheço muitas pessoas que envelheceram, mas não avançaram. Por quê? Não saíram do raso. Por quê, pastor? Ficou as águas só no artelho mesmo, só nos pés,
só molhou a ponta do pé, mas não mergulhou. Depende muito de você, depende da forma que você entra, depende da forma que você se aprofunda. Senão Deus não dá, Deus não se revela, não tem como as coisas em si você não mergulhar. O princípio do reino é a forma que você mergulha, porque uma coisa é como você entrar, vai depender de você. Se você quiser ficar nos 450 metros, pessoas que vão envelhecer frustrado, o ministério não vai avançar, a arte de cantar não vai avançar, de gravar, de realização de sonho, de uma universidade, de uma formação de um nível superior, de um empreendedorismo, de uma loja, de um fator, de um setor, de um campo, de uma igreja, de um ministério. Não vai. É aquela frase, você vai ser um investidor raso, você vai ser um obreiro raso, você vai ser um cantor raso, você vai ser um pastor raso, um cantor raso, você vai ser um profeta raso. Por quê? Porque você está na primeira fase dos 450 metros, as águas estão no seu pé e você acha que está tudo certo, você acha que não tem nada errado. Mas se você quiser viver coisas grandes e maiores, vai depender dos seus mergulhos, das fases, das etapas. Se aprofunda o conhecimento bíblico. Tem gente que conhece a Bíblia de forma razoável, mas não desenrola, não consegue pregar, não consegue montar um sermão, não consegue identificar que tipo de sermão para cada evento, para cada classe, para cada situação. Por quê? Porque ele fica no raso, se perde. Olha, é o máximo que eu consigo falar 5, 10 minutos. Por quê? Porque você não tem problema nenhum nisso, mas você está no raso, você está na primeira etapa dos 450 metros, mas Deus ensinou para o profeta, entra mais 450 metros, está no joelho, ou seja, vai ter um pouco mais de dor, um pouco mais de exercício, de esforço, porque vai pagar um preço, vai doer um pouco mais essa caminhada, mas no final vai chegar lá, vai ser coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para você, mas depende de você, o que Deus tem para fazer, vai fazer, mas depende do que você, da sua proatividade. E depois, mais 450 metros estava no lombo, ou seja, mais um sacrifício, gente, mais um esforço, mais uma dedicação, mais um investimento, mais uma busca, mais um propósito. Aí chegou a fase que era necessário mergulhar. E aqui eu finalizo dizendo para você, gente, é um ribeiro. O ribeiro não é extenso, é um rio pequeno, mas ele é profundo. Se aprofunda nas coisas de Deus. Até porque as 3 fases de 450 metros multiplicado por 3 dá 1.350 metros. Ou seja, talvez quase 1.400 passos, porque eu estou calculando a cada passo 1 metro, mas dentro da água você não consegue dar um passo de 1 metro, então se você calcular por 2 vezes, dá quase 2.700, quase 2.800 passos que você dá para finalmente mergulhar, e você já não dá mais um passo, você mergulha, é os braços, porque enquanto você está caminhando, são as suas pernas, você está usando o seu quadril e as pernas, o quadril e as pernas, mas vai chegar uma fase que você vai usar o seu corpo de uma outra maneira, você vai mergulhar nas águas, você vai se aprofundar e vai chegar do lado de lá. Ou seja, se você não se esforçar e vencer etapas, sai do raso. Mergulha que Deus tem coisas grandes para fazer. Você vai chegar do lado de lá e tem árvores com seus frutos de várias espécies que dará os seus meses e vai ser bom, até as folhas servirão, o texto diz, servirão como remédio. Ou seja, seu ministério, sua chamada depende do tanto que você mergulha. Ou seja, depende de você, se dedica. Deus tem, Deus pode, Deus te dará graça e força, revestimento espiritual, uma capacitação do alto para você se esforçar, para você sair do raso. Deus está usando
este vídeo, esta mensagem, para falar ao teu coração. Sai do raso, entra, mergulha. Eu vou me revelar para você na palavra, na exegese, na hermenêutica, no seu ato profético, nos exercícios dos dons espirituais, na arte de cantar que Deus te deu, de pregar, de ensinar, de coordenar, de liderar, de investir, de trabalhar. Vai dar certo, essas fases vão passar, a fase da universidade, do curso, do preparo, do investimento, vai passar e do lado de lá você vai dizer, valeu a pena, eu entrei, eu mergulhei, Deus me propôs, Deus me mostrou, Deus pôs o ribeiro, eu molhei o pé, ou eu poderia ser um crente raso. Agora, se você quiser sair do raso, mergulha, só depende de você. Teologia e graça na veia. Até o próximo vídeo.